Há alguns anos, sites de debate conhecidos como o Blog vs Battle Wikia e vários canais americanos e brasileiros do YouTube começaram a surgir com YouTubers afirmando que Kratos está em um nível incompreensível e muito poderoso. Mas será que tudo isso é verdade, ou eles estão apenas inventando desculpas para dizer que o personagem Kratos está em níveis universais e multiversais simplesmente para agradar os fanboys e assim, ganhar inscritos e visualizações, inventando níveis inexistentes para Kratos? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Bem, muitos desses YouTubers afirmam que aqueles que acreditam que Kratos é fraco fazem isso porque não entendem a lore do jogo e porque a gameplay enfraquece muito o personagem. Então, como todos esses YouTubers vivem afirmando com tanta convicção que Kratos é extremamente poderoso? Mas e se analisarmos diretamente a lore do jogo, a novel e as declarações da equipe que trabalhou no jogo? Usaremos todo esse material onde os canais do YouTube tentam elevar o nível de poder do Kratos aos mais altos patamares e exagerados possíveis. Veremos tudo isso em detalhes, aqui e agora, então se preparem para a realidade. Começaremos mostrando fatos que claramente foram apresentados aos jogadores, e que não fazem parte da gameplay, mas sim fatos presentes na lore do jogo e do personagem. Primeiro fato: Kratos precisou do poder da Caixa de Pandora para matar Ares. Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Segundo fato: Kratos precisou desse poder para matar o deus Ares, que foi mostrado destruindo uma grande cidade durante toda a lore do jogo. God of War, I haven't forgotten you. For what you did that night, this city will be your grave. Terceiro fato: após se tornar o novo deus da guerra, Kratos, sendo um deus e com seus poderes no máximo, precisou ficar gigante para destruir uma cidade, o que é consistente com o que Ares fez em God of War 1. Quarto fato: em God of War Ghost of Sparta, Kratos teve que fugir de uma erupção vulcânica para salvar a própria vida. Quinto fato: em God of War 2018, toda a equipe que trabalhou no jogo, e também em cada detalhe da luta de Kratos contra Baldur, concebeu Kratos como tendo força para destruir uma montanha, mas não acreditavam que isso fosse plausível para o nível do personagem. Tanto que eles trocaram a montanha que Baldur ia arremessar em Kratos por uma pedra enorme, lembrando que tudo isso faz parte da lore do personagem. Ah, e a equipe que trabalhou no jogo também acredita fortemente que Kratos futuramente seria capaz de destruir montanhas, mas que isso aconteceria apenas futuramente, o que significa que após God of War 2018, o nível de força de Kratos seria equivalente a destruir várias montanhas, segundo toda a equipe do jogo. Lembre-se que equipe se refere a todas as pessoas que trabalham em um projeto, da menos importante à mais importante e relevante, e todos concordaram com essas demonstrações do poder de Kratos na lore do personagem e na do jogo. Kratos parece fraco porque a gameplay do jogo o enfraquece. Os fanboys do personagem sempre usam essa desculpa para, desesperadamente, colocar Kratos em níveis que ele jamais demonstrou ao longo de toda a sua jornada. É verdade que a gameplay enfraquece diversos personagens nos jogos para tornar as coisas mais difíceis para o jogador, mas esse é um dos argumentos mais fracos, preguiçosos e patéticos que um fanboy pode usar. Assim como a gameplay enfraquece qualquer personagem em um jogo, ela também é usada para mostrar personagens realizando feitos incríveis, e veremos exemplos de vários personagens fazendo coisas incríveis durante a própria gameplay do jogo. Muitos usam a desculpa da mecânica do jogo para dizer que o Kratos está em níveis de poder em escala omniverso.
O que é uma mentira utilizada por alguns youtubers que apenas querem agradar fanboys extremistas, que apenas querem escutar pessoas dizendo que seu boneco favorito de um jogo é o mais forte de todos. É verdade que existe uma mecânica de jogo em diversos tipos de jogos. Mas a mecânica do jogo que limita o Kratos são apenas nas partes que ele tem que abrir baús, e nas partes que ele tem dificuldades para levantar portões. Agora, tirando essas partes, o jogo possui muito Quick Time, ou conhecido também como o famoso tempo rápido se você preferir. E o Quick Time serve exatamente para fazer o contrário da mecânica que serve para limitar um personagem. O Quick Time serve para você exagerar e mostrar a real força de um personagem no jogo sem o limitar com a mecânica limitadora. Alguns exemplos de Quick Time em jogos. No jogo Resident Evil temos a cena de Quick Time, a qual podemos exagerar na força do personagem Chris, e fazer ele jogar uma enorme rocha para longe na base do soco no jogo. E no próprio jogo God of War temos a cena de Quick Time, a qual podemos exagerar na força do Kratos, saindo da mecânica que limita o personagem, e fazer o Kratos superar em um momento a força de Atlas, o prendendo com correntes gigantes. Existe também o Quick Time no jogo da Bayonetta, onde usamos o Quick Time para acertar o último chefe com um soco, fazendo ele passar por alguns planetas até chegar ao sol com a força do impacto do nosso soco.
A Mala Universe contém bilhões de universos. Também vimos Kratos usar seu máximo de força na luta contra Zeus, quando ele acerta vários socos no Zeus, e acaba destruindo um pilar, e acaba causando uma destruição por todo o local. Em God of War 2018 vemos Kratos ser pressionado por Baldur, e sendo obrigado a usar sua Fúria Espartana. A Fúria Espartana é utilizada quando o Kratos é pressionado, e entra em um estado de fúria que ele libera o máximo de sua força. Nessa batalha, Kratos demonstra ficar bem cansado depois da batalha. Na HQ que acontece antes da história de God of War 2018, e bem longe das mecânicas de um jogo, o Kratos entra no modo Fúria de Esparta, e ataca seu inimigo com sua força máxima. Mesmo com o máximo de sua força ele não demonstra grandes níveis destrutivos, e é quase morto. Só não morreu porque os deuses ajudaram ele, trazendo as suas lâminas para a batalha. Você pode ver todos esses exemplos agora. Escondida naquela casa, para! Eu sabia a resposta, mas você! Não adianta vir correndo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho porco vai ceder, mas antes de acabar com isso... Sai! Eu não... Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa. Não! E não só isso, nós também já vimos Kratos usar a Fúria Espartana, e atacar com o máximo nas HQS. Todo mundo sabe que a Fúria Espartana é um poder, que o Kratos libera quando ele é muito pressionado, e acaba liberando a Fúria Total, e indo pra cima do inimigo com tudo. Então já vimos Kratos usar seu máximo diversas vezes, mas dificilmente você vai ver youtubers mostrando esses fatos. Normalmente você vai ver vídeos sobre o quão poderoso o Kratos é, ou não é. Kratos também foi capaz de levantar o Templo dos 9 Reinos com um pouco de esforço. Sim, Kratos levantou o templo, que era um templo com portais para os 9 reinos como afirmado no próprio jogo, e não que ele levantou literalmente os 9 reinos. Kratos também é tão forte, que ele consegue empurrar uma ponte inteira sobre o lago, que deve pesar pelo menos alguns milhões de toneladas. What? The whole entire bridge is turning. How is the whole entire bridge turning? Boy, you're really strong. Just keep pushing until the bridge reaches its first position.
Kratos também foi capaz de lutar com sua enorme força física contra o Baldur, e vencer no final da batalha, assim matando Baldur. O mesmo Baldur que foi capaz de nocautear uma serpente gigante com sua força. There! I had a feeling that hurting the big snake would bring the two of you out in the open. Os produtores e equipe do jogo já nos mostraram o nível do personagem. Resumindo, para que qualquer entendedor entenda e possa entender, quando uma equipe de desenvolvimento ou o criador do jogo quer mostrar o quão poderoso um personagem é, eles podem muito bem fazer isso dentro do próprio jogo. Ou, se não quiserem fazer isso no jogo, podem mostrar o poder do personagem em uma história em quadrinhos. No caso de Kratos, seu poder já foi demonstrado tanto nos jogos quanto nos quadrinhos, então não existe essa história de ele é fraco porque as mecânicas do jogo o limitam. Todos sabemos que as mecânicas limitam os personagens em situações específicas nos jogos, mas assim como existem mecânicas que são forçadas a limitar o personagem, sempre tivemos mecânicas que podem ser usadas para mostrar o verdadeiro nível do personagem e exagerar em seu poder para mostrar sua força real. Mas se você pensa que acabou, está enganado, porque tudo isso é apenas a ponta do iceberg. E agora vocês verão várias informações que os youtubers que falam sobre o nível de Kratos estão escondendo de seu público. As pessoas que trabalharam em God of War já afirmaram várias vezes o contrário dessas afirmações de fãs, e eles também afirmam que os personagens viajam fisicamente entre os reinos. Had been called upon by the gods to confront an unthinkable evil, unleashed on the city of Attica by the invading Persian army. So take this message back to your little gods. It will take more than a pathetic Spartan to stop the power of the Empire. The mythologies exist on this planet simultaneously. They're all creation stories that date all the way back to the beginnings of the planet itself, but these are the culture's sort of creation story of that culture. But they are sort of simultaneously coming up in different geographic locations on the Earth. The people who are involved in Norse mythology, who worship those gods and whatever, are in this section of Earth. Como já foi afirmado na lore, os primordiais só criaram o mundo grego, que é geograficamente separado do resto do planeta, numa batalha que foi afirmada explicitamente que não era literal. Além disso, Cronos usou uma foice de pedra para derrotar Urano. Atlas só segura o mundo grego com a ajuda de vários pilares. O Kratos também não superou Atlas, e era fraco que nem um bebê na mão dele, só sobreviveu porque o Atlas quis ouvir o que o Kratos tinha para dizer.
A imagem que muitos usam para dizer que Atlas sustenta o mundo grego, me parece mais uma ilustração do que um fato. Mas mesmo que a consideremos como verdade, como já sabemos, o mundo grego é outro continente, e Atlas estaria sustentando o continente grego, mas com a ajuda de vários pilares. No entanto, isso nunca foi mostrado no próprio jogo God of War, mas em God of War Chains of Olympus e God of War 2, é mostrado de maneira clara que o Atlas parece ser apenas um gigante segurando uma rocha gigante. Portanto, deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões e decidirem se acham mais coerente basear o nível de poder de Atlas em uma imagem ou no que foi claramente mostrado dentro do próprio jogo. O Atlas no universo de God of War não é o Atlas original, ele não é fiel à mitologia original, e não precisa segui-la, já que é um Atlas criado para o universo de God of War, e não para ser fiel à mitologia original. O Atlas do universo de God of War é apresentado aos jogadores durante os jogos como um Atlas que recebeu a punição de ter que carregar uma enorme rocha gigante nas costas. Isso é muito diferente de outras adaptações ficcionais do Atlas. Para se ter uma ideia, enquanto o Atlas de God of War não carrega os céus, o peso do universo em seus ombros, o Atlas dos quadrinhos da Marvel recria fielmente o Atlas original. Ao contrário do Atlas do universo de God of War, o Atlas da Marvel realmente carregou os céus, o peso do universo em seus ombros. Este é um Atlas que realizou um feito real em grande escala. O Atlas de God of War, no entanto, é simplesmente um Atlas que carrega uma rocha gigantesca, como claramente mostrado nos jogos. Mas muitos fanboys ignoram isso, preferindo usar citações que contradizem o que foi realmente mostrado na história do jogo. Acredito que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso tenha pelo menos uma compreensão básica de que não se usa citações soltas de algo que nunca foi mostrado e comprovado na história de um personagem que não é fiel ao da mitologia original, mas sim o que o personagem realmente demonstrou. É assim que são as coisas em uma análise séria. Então usar citação que não se alinha com o que foi claramente mostrado o personagem fazendo na história é apenas forçar a barra e querer dizer que o que é mostrado não vale. E que você preferir levar em consideração citações que são hipérboles, como fatos em vez de considerar os feitos reais que foram demonstrados pelo personagem. Bem, eu apenas apresentei fatos que foram de fato mostrados e comprovados na franquia God of War. Portanto, deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões e decidirem se acham mais coerente basear o nível de poder de Atlas em uma imagem ou no que foi claramente mostrado dentro do próprio jogo. O Templo de Tyr é só uma passagem para os outros reinos. Ele em si é só um templo, como um dos diretores confirmou. Essa é uma opinião própria da Freya, mas ela não é especialista na árvore, e um dos diretores já contradisse ela. A árvore também pode ficar tão grande que não consegue aguentar o peso dos galhos e é podada por servos, o que reforça que ela não é infinita e também questiona a durabilidade dela. É bem improvável que a árvore tenha sido rachada pela luta do Thor e do Jorm, já que o Ratatoskr não menciona isso, apesar de mencionar o Surtur balançando ela. Diretamente desmentido por um dos diretores. O reino onde o Ares teletransportou o Kratos era um produto da mente. Ilusão dele, fato que foi confirmado pelo Bruno. O submundo é coberto pelo resto da Grécia e tem uma borda, o tornando impossível de ser infinito. E Hermes não tem uma velocidade incrível segundo a própria lore do jogo, a velocidade dele nem chega perto da velocidade da luz. De jeito nenhum, tem mais de diversos exemplos que provam o contrário, além de ter um punhado de feitos que alguns usam para dizer que o Kratos está nesse nível, mas que tem um contexto que anula tudo. Força cada músculo até o limite para mover um bloco de pedra.
Sufocado por uma corrente, considera os cascos de um cavalo ameaçadores e é cortado por pedras e tocos. Teria sido empalado por espinhos e precisa de toda a sua força para levantar uma grade de pedra. Incapaz de passar por barras de aço e precisa usar toda a sua força para abrir uma porta de metal. Pedra. Teria morrido de uma queda. Teria morrido de uma queda, novamente. Teria morrido de uma queda, mais uma vez. Teria morrido de uma queda. Rochas caindo, teriam matado Kratos se ele não tivesse se espremido por um quadrante aberto. Kratos e Atreus precisam de toda a sua força para mover uma ponte. Kratos precisa de uma dúzia de golpes para desalojar um navio de um iceberg. Kratos e Baldur, que são próximos em nível de poder, são atordoados por destroços e lutam para se levantar. Um troll impede o golpe de machado de Kratos, aguenta um soco dele e o atordoa. Um ogro bloqueia o arremesso de machado de Kratos. Kratos é cortado e segura as laterais depois de derrubar um ogro, com a ajuda de Atreus. Ogro atordoa Kratos com seus socos e arremessos de pedras, fazendo Kratos precisar de um tempo para se recuperar. Kratos e Zeus. A troca dos golpes deles é descrita como de nível matador de touros, que Kratos tem dificuldade em manter, mais lento que Atreus. Hermes, que é mais rápido que Kratos, não foi rápido o suficiente para desviar de uma estátua em queda. Teria sido morto por um ciclope. Dragor é poderoso o suficiente para atravessar Kratos. Um urso corta e cambaleia Kratos. Ensanguentado por Atreus em forma de urso, cuja forma humana não consegue abrir um baú sem armas ou mover caixas e cuja forma de lobo foi repelida por pedra. Perfurado por um caçador meio cervo. Starkaor é demais para Odin e Thor, que são próximos do nível de Kratos, que então é derrubado por uma chuva de flechas para que Thor possa arrancar seus braços enfraquecidos. Kratos é nocauteado pelos destroços do cadáver em ruínas da Gaia, e como ele tem tamanho humano, ele só recebeu uma fração dos destroços. Odin, que é próximo do nível do Kratos, é superado por 6 gigantes, e tem que fugir deles. God of War: The Lost Pages of Norse Myth. Odin and Tyr stepped backwards from the 6 colossal thrones before them, as the air in the room grew heavy and warm. They shielded their ears from the bell's deafening rings, and stepped backward in retreat. The giants erupted from their thrones in unison, intent on capturing, or crushing, their unwanted guests. Enormous hands descended toward the pair of gods, as Odin and Tyr turned to flee, clearly outmatched by this host of giant foes. Para referência, foi necessária uma combinação de toda a força e tecnologia dos gigantes para mover uma torre, e não apenas virá-la sobre um eixo U. Bem, espero que o vídeo tenha sido fácil de entender para todos. Eu poderia ter incluído mais 900 fatos, mas quis ser mais direto ao ponto e mostrar todas essas informações e fatos logo de cara para não fazer um vídeo de 10 horas que provavelmente ficaria muito cansativo e muitos não assistiriam até o final. Mas se você assistiu até aqui, agradeço sua atenção. Se gostou do vídeo, compartilhe, deixe um like e se inscreva no canal. Se não gostou, deixe seu dislike.